Muito bem, vamos lá então, retomando aqui o nosso estudo, o nosso livro Nas Fronteiras da Loucura. Nós vamos, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, nós vamos finalizar o capítulo número 6, que na verdade estava no finalzinho já, só que um pequeno comentário que Filomena vai fazer sobre as lições proveitosas, né, que é o título desse nosso capítulo, e depois iniciaremos o capítulo número 7, o posto central de atendimento. Bom, esse capítulo 6, como nós vimos aqui intitulado Lições Proveitosas, girou em torno das observações que Filomeno de Miranda, junto com o Dr. Bezerra de Menezes, faziam a respeito das movimentações em torno do carnaval na cidade aqui onde eles se localizavam, cidade essa que não foi mencionada até agora, né? Nós deduzimos que seja o Rio de Janeiro naquele ano de 1982, mas até agora não apareceu nada. Mas enfim, eles estavam lá então naquele trabalho de auxílio a Julinda, né, que é a nossa personagem, que se encontrava naquele processo de obsessão pelo fato de ter praticado um aborto, exatamente daquele que teria sido vítima dos seus impulsos, da busca, né, dos desejos do passado, e acabou então provocando essa lesão afetiva, e esse espírito então retornaria como filho, exatamente para que pudessem se resgatar. Ela praticou o aborto, tomada pela vaidade, não querendo deformar seu corpo, e ao mesmo tempo também até mesmo pressentindo a presença desse espírito, que começava então a estreitar os laços com ela. Esse espírito então retomou esse desejo de vingança e queria fazer com que ela então, nesse estado de profunda depressão, ela cometesse o suicídio e depois no mundo espiritual ele continuasse então ali, né, a sua perseguição. Nesse capítulo 6, né, ele fez uma pausa exatamente para observar essa movimentação fora daquele hospital. Depois nós retomamos então essa parte, né? Bom dia, Andréia. Retomamos então essa parte. Bom, no final aqui então, né, o Dr. Bezerra foi mostrando exatamente que muitas fantasias que eram produzidas e utilizadas pelos foliões representavam, na verdade, imagens que eram projetadas em suas mentes de desdobramentos que essas pessoas então realizavam indo para esses ambientes no mundo espiritual, vendo ali exatamente os habitantes que tinham aquelas expressões de loucura, aquelas expressões horrendas, e isso acabava refletindo exatamente nas fantasias que eles utilizavam. Aliás, fazendo um paralelo, é muito interessante a gente perceber que esse tipo de ideia de orientação que chega para nós aqui de Filomeno de Miranda, a respeito das fantasias do carnaval, também se refletem em composições, em histórias, em filmes. Me recordo de certa vez ter assistido um filme, que eu assisti a um filme, e ele era um filme de terror, né? Mas ele trazia uma história assim que me chamava a atenção. Mas era um terror psicológico, não era um terror de imagens, de sustos, como a gente está acostumado a ver. E eu fiquei imaginando no diretor e escritor daquele filme, de onde ele tinha tirado aquelas ideias, né, para compor uma história tão angustiante como aquela. E a gente começa a perceber exatamente isso, que muito daquilo que se vive no mundo espiritual, nas conexões mentais com os espíritos, nas ligações com os ambientes onde eles se encontram, isso acaba depois se materializando nos trabalhos que nós chamamos de artísticos aqui no mundo físico. Da mesma forma também, claro, né, das belezas, né, das ciências, da arquitetura, das artes também, que são representadas de uma forma bela quando esses artistas têm a oportunidade de se conectarem com o plano espiritual superior, verem essas imagens e depois representá-las aqui através, né, das suas habilidades, dos seus talentos. Então a gente vê que a nossa conexão com o mundo espiritual, ela é muito mais estreita do que nós imaginamos, a ponto de refletir na forma como nós vivemos aqui no mundo material. Então, bem interessante a gente perceber isso. Foi também aqui observado, né, os postos de socorro que foram montados
na cidade, né, distribuídas na cidade, em pontos-chave, onde muitos grupos passavam. E nesses postos de socorro, espíritos estavam ali, sejam eles trabalhadores, sejam eles familiares em desdobramento ou desencarnados, preocupados com seus entes queridos que se entregavam aos excessos durante o carnaval. E ali então uma regra interessante que foi colocada, que os espíritos que passavam por esses postos, eles não eram convencidos a se permitirem a ajuda. Eles deveriam pedir ajuda espontaneamente. Então a preocupação dos grupos de trabalho era esperar que os espíritos viessem por iniciativa própria, pedir assistência e assim eles receberiam o acolhimento. Então sejam espíritos desencarnados, que estavam em sofrimento, presos no vício, sejam espíritos que estavam já preocupados com o retorno ao mundo físico pela reencarnação e pediam assistência, enfim, espíritos de todo tipo que se encontravam então ali envolvidos naquele clima do carnaval. Bom, aqui então nós paramos aqui nesse ponto, só para finalizarmos aqui então, silenciou e olhou em derredor, aqui o Filomeno falando do Dr. Bezerra de Menezes, abarcando o espaço arborizado e a movimentação socorrista logo concluindo. Por isso os benfeitores da humanidade assinalaram a Allan Kardec que a Terra é um planeta de provas e expiações, onde programamos o crescimento para Deus. Saturado pelo sofrimento e cansado das experiências inditosas, o homem, por fim, regenerar-se-á ao influxo da própria dor e buscará sôfrego fruir o amor que lhe lenificará as íntimas inspirações da alma. Então aqui, essa foi a conclusão desse passeio, né, que eles estavam fazendo próximo ali ao manicômio, o nosocômio, né, o hospital de saúde mental onde eles se destinavam, observando, né, especialmente uma praça que havia próxima, e nessa praça havia exatamente esses postos de socorro. Chegamos ao núcleo diretor, onde eram tomadas as providências de importância, as decisões para as questões de emergência. Lembrando que esse capítulo foca somente na observação desse ambiente externo no nosocômio, vendo ali as movimentações durante o carnaval. Por que o emérito Bezerra se aproximasse dos assessores diretos? Deambulei pelos arredores, procurando melhor identificação com os operosos servidores e seus auxiliares. Subitamente fui colhido por uma surpresa que me tomou de emoção feliz. Vislumbrei um dirigente cooperador que me fazia recordar célebre poeta e compositor, cujas músicas populares foram-me familiares quando na terra. Circunspecto, atendia gentil sem alarde nem afetação ao trabalho que lhe fora confiado. Acerquei-me e indaguei-lhe o nome, confirmando a suspeita quanto à sua personalidade. Sem qualquer indelicadeza, inquiri, para minha própria aprendizagem, como conciliava a sua atitude de ex-sambista, vinculado às ações do carnaval, com a atual, longe do bulício festivo, em trabalhos de socorro ao próximo. O amigo assumiu uma posição meditativa e, sem ressentimento, respondeu: enquanto na terra, sentindo muitas carências e conflitos, compreendi a alma, as dores, as aspirações do povo, colocando em música de samba e outras os dramas e tragédias do bas-fond, as angústias dos desamados, no entanto amorosos. Sem resistências morais, resvalei, não poucas vezes, carpindo na soledade e na fuga, pelos alcoólicos e drogas outras, o tormento que não me deixava. Amei muito, certamente que um amor desconcertante, aturdido que passeava pelos bares de uma fama e cabarés, sorvendo toda a taça de aflições. Sob a sua ação, tentei falar em música das ansiedades e dores lancinantes que vergastam
a alma sensível dos infelizes, erroneamente considerados párias sociais. Eles, nós, tombáramos sem que houvesse perdido o sentimento, as emoções. A desencarnação colheu-me a vida física ainda jovem. Despertei sob maior soma de amarguras, com fortes vinculações aos ambientes sórdidos pelos quais transitava em largas aflições. Eu houvera sido mais um fracassado do que um felicitador. As minhas composições pessoais e aquelas em parceria, no entanto, inspiravam e despertavam ternura, retratando situações e acontecimentos do coração que provocavam emoções positivas. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, a minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Passei a compreender as finalidades superiores da vida, que eu malbaratara, descobrindo, porém, que é sempre tempo de recomeçar e de agir, iniciando, desde então, a composição de outros sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. O carnaval, para mim, é passado de dor, e a caridade hoje é-me festa de todo dia, qual primavera que surge após inverno demorado, sombrio. Calou-se e sorriu algo triste para concluir. Apesar da noite vitoriosa, o dia de luz sempre triunfa, e o bem soberano tudo conquista. Abracei o reconhecido e fui-me adiante a meditar nos apontamentos vivos que acabara de recolher. Então aqui a gente conclui o capítulo 6, mas é interessante, né? Claro que a gente não poderia deixar de comentar essa última experiência relatada pelo Filomeno, né, de encontrar um sambista, e ali então ele falava, né, como é ser sambista, um compositor de sambas, né, que tanto sucesso fazia, principalmente nesse período do carnaval, contrastando agora com a visão espiritual que ele tem do carnaval, se tornando um servidor exatamente para acolher esses espíritos. No relato dele, traz para nós aquela visão que ele errava na sua vida, né, nos cabarés, nos bares, nos vícios, e até mesmo na forma como ele desenvolvia suas composições, nas letras, nas ideias que ele transmitia. Ele trazia inocência, ele trazia falta de compreensão e errava muito mais pela ignorância do que pelo desejo de errar. Para que vocês se lembram que nós comentamos outras vezes sobre músicos, compositores do plano espiritual, compositores encarnados que do plano espiritual mudaram a sua posição, né? Vocês se recordam que eu comentei com vocês de um programa na época em que o Jô Soares era ainda funcionário do SBT, e ele fazia o Jô Soares 11h30. E naquele programa ele recebeu como visita o Irineu Gasparetto, né, que da família Gasparetto, ele como médium trabalhava exatamente na composição, trabalhava na parte musical das manifestações mediúnicas. Então muitos espíritos que foram compositores, que foram músicos, né, se manifestavam através dele, fazendo inclusive alguns shows com objetivos, né, de arrecadação, de caridade e tudo mais, né? Então nesse programa ele teve 3 manifestações. Foi bem interessante, né, porque no programa o Jô Soares perguntava, tem aqui compositores? Ele falou, tem um monte aqui. E ele foi listando, né, vários internacionais e nacionais também. Mas ali então, né, pedindo permissão naturalmente para que os espíritos pudessem se manifestar, três cantores, 3 artistas se manifestaram. Então primeiro veio John Lennon, né, e ele trouxe uma letra muito diferente, né, daquilo que geralmente ele trazia aqui no mundo físico, embora John Lennon
tenha trazido, né, músicas bastante inspiradoras, né, com letras muito bem elaboradas, né? Mas a mensagem que ele trouxe através da música era exatamente aquela música de esperança, aquela música de continuar na luta aqui do mundo material para a conquista do espírito, né? Coisa que ele não fazia quando encarnado. É claro que ele passou a ter essa visão quando ele chega no mundo espiritual, se reconhece como espírito imortal, vê essa realidade, ele passa então a trazer na sua composição uma ideia inspiradora para o crescimento do espírito, e não para que o indivíduo vença na vida aqui no mundo físico. Teve também ali Cartola, né, e inclusive ele fez uma composição rápida, falando de futebol e tal, e nessa composição ele falava que sentia muita saudade, não só, né, da Dona Zica, lá da Mangueira, como também da própria Mangueira. E é bem interessante a gente perceber que um sambista no mundo espiritual, ele é saudoso para aquilo que para ele trazia grandes emoções. Mas agora, tendo o esclarecimento, ele sabia diferenciar aquilo que era saudável daquilo que não era saudável. Como aconteceu, por exemplo, com esse sambista que o Filomeno relata para nós, que ele passou a escrever sambas com letras diferentes daquela que ele trazia aqui quando encarnado. Quando ele falava, por exemplo, né, a gente vê, por exemplo, música sertaneja, músicas MPB, a gente vê samba, que trazem letras que falam muito do sofrimento, né, dos sentimentos frustrados, das paixões mal resolvidas, né? Então a gente trata muito de questões relacionadas com a nossa realidade do mundo material. E nesse caso nós vemos que esses espíritos, que esses compositores falam da realidade que eles vivem, sem compreenderem a sua realidade espiritual. Diferentemente, por exemplo, quando nós encontramos músicas que são músicas realmente com letras muito vulgares, com letras provocativas, com letras que procuram instigar realmente ali as piores sensações nos homens, né? E nesse caso nós não vemos ali apenas a ignorância, nós vemos a intenção de realmente provocar, né, o erotismo, a sexualidade, como nós vemos em algumas letras, em alguns ritmos, né? E não vemos isso, né, falar, por exemplo, não, porque isso é coisa do funk, isso é do outro tipo de... Cada letra traz ali a sua... Cada estilo musical tem ali a oportunidade de trazer esse tipo de letra, né? Mas no caso a gente percebe que é natural falarmos sobre situações do nosso dia a dia. E depois, nesse caso, né, lembrando, né, Mami, nesse programa do Jô, o terceiro compositor foi exatamente o Cazuza, que na sua letra ele falava, né, de uma composição que ele fez exatamente para o Jô, falar exatamente sobre o encorajamento, sobre a superação, sobre a confiança, né, coisa que diferente daquela realidade rebelde que o Cazuza trazia aqui no mundo físico, no mundo material, trazendo uma crítica social, por exemplo. Né, então, ele, né, no caso Renato Russo, que era a mesma coisa também, que no início trazia ali também aquela letra de críticas sociais e tudo mais, e algumas histórias. Depois, mais para frente, ele foi se tornando mais reflexivo pelas próprias experiências da vida, que tanto o Cazuza como no caso do Renato Russo trouxeram. Mudança na forma de expressar as suas ideias pelas dores que a vida foi trazendo. E depois, no mundo espiritual, esses espíritos então passam a ter uma nova visão. Então é natural que nós vejamos aqui os indivíduos envolvidos nas suas paixões, envolvidos nas suas fraquezas, nas suas tendências, e depois no mundo espiritual, pelo fato de não trazerem, vamos dizer, essa maldade enraizada quando aqui no mundo físico, mas erravam muito mais pela ingenuidade, pelas fraquezas morais, no plano espiritual traziam rapidamente uma transformação. Porque não tendo essa maldade enraizada, é apenas uma questão de transformação, de mudança de polaridade. Ele passa a se reconhecer como espírito imortal, ele passa a compreender a importância dos valores que precisam ser desenvolvidos, e há então essa transformação na qualidade das vibrações que irradiam. Então ele continua fazendo samba, sim, ele continua gostando do carnaval, sim, só que agora trabalhando mais efetivamente pelo desenvolvimento dos valores. Então é bem interessante essa experiência que o Filomeno trouxe para nós, aquele que era um sambista, que trazia nas suas composições as dores do mundo, exatamente ali para poder fazer com que as pessoas
curtissem aquele momento do carnaval, o ritmo e tudo mais, e no mundo espiritual agora se torna um trabalhador. E algo bem interessante, ele dizia que a forma como ele compunha as suas letras, as suas histórias, de alguma forma geravam simpatia nas pessoas. Porque não eram letras agressivas, eram apenas histórias que todo mundo vivia. E percebe-se então que essa falta de compreensão sobre a realidade espiritual, ao chegar no mundo espiritual, mostrando que apenas errava por falta de compreensão e não errava pela maldade, pela intenção de errar, fez com que ele rapidamente então fosse assistido no plano espiritual, passando agora para um novo padrão vibratório, para um novo ambiente, se tornando agora um trabalhador. Então nós vemos assim que muitos de nós, chegando no mundo espiritual, passaremos a essas reflexões. Os erros que eu cometi, os meus deslizes, foram motivados pelo quê? Pelas minhas fraquezas, pela falta de compreensão ou realmente pela intenção de fazer o mal? Embora todos nós, de alguma forma, busquemos a felicidade, mas cada um vai buscar a felicidade de acordo com os seus valores. Até aquele que proporciona o mal, trazendo dores, trazendo a destruição, como situações que nós vemos no nosso mundo hoje, até mesmo esses desejam ser felizes. Só que querem ser felizes do seu jeito, de um jeito errado, de um jeito equivocado. E passarão a responder por isso naturalmente. Mas a grande maioria da população do nosso planeta acaba errando realmente por falta de compreensão, simplesmente querendo viver a vida da melhor forma. E embora não tendo valores bem desenvolvidos, acabam errando por ingenuidade. E no mundo espiritual, então, passam a ter esse entendimento. Né? Todos os estilos musicais, né, Brás? Não apenas esse sertanejo, né? Se você pega, por exemplo, um rock internacional e você faz ali a tradução da letra, você vê também ali, muitas vezes, letras que são muito densas. Uma música que certa vez eu ouvi de um rock, quando eu fui traduzir aquilo, eu falei, meu Deus, onde é que a pessoa estava com a cabeça quando viu isso, quando escreveu isso, né? Provavelmente num ambiente muito denso do mundo espiritual. Exatamente por essas influências que a gente acaba vendo. Então nós vamos encontrar em todos os estilos pessoas que trazem seus valores, suas ideias. Cada um ali mais ligado de acordo com o seu estilo. Mas o que nós falamos é os valores que o indivíduo tem e a mudança que ele traz quando passa a ter uma compreensão sobre a realidade da vida. Então é bem interessante a gente olhar por essa perspectiva. Muito bem. O posto central de atendimento. Logo no título desse capítulo número 7, o posto central de atendimento, o Filomeno traz aqui uma observação. Ele diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui no finalzinho do capítulo. Ele diz assim: utilizar-nos-emos de palavras que definem edificações e outras formas terrestres, por falta de termos compatíveis que expressem as realidades do nosso plano de ação, ficando assim compreendido o pensamento por semelhança das imagens, o que não implica uma representação perfeita da ideia do que desejamos expor. Então, logo no título, quando ele coloca para nós o posto central de atendimento, ele vai descrever para nós aqui essa instalação, que faz com que seria ali uma instalação que coordena esse trabalho de assistência no plano espiritual, e ele coloca esse termo e faz uma descrição para que nós tenhamos uma ideia a partir daquilo que nós temos aqui no mundo físico, mas que não representa exatamente isso. Por isso que muitas vezes, ao lermos um livro, um romance que traz uma descrição do plano espiritual, a gente acha que muito daquilo que os espíritos têm acaba sendo fantasioso. Como, por exemplo, né, meios de transporte, meios de comunicação, instalações. A gente vai dizer, mas o plano espiritual é o espelho daquilo que tem no plano físico. Na verdade, os espíritos procuram sempre trazer uma semelhança para que a gente consiga ter uma compreensão. E olha que deve ser um trabalho árduo para eles encontrar termos e expressões que representam aquilo que é mais ou menos parecido com aquilo que nós temos aqui no mundo físico. Por exemplo, né, vários meios de transporte que são colocados. Então a gente representa, por exemplo, né, a gente materializa aquilo que eles relatam
André Luiz, quando ele trouxe para nós, em nosso lar, uma descrição daquela colônia, podemos colocar ali que 20% do que ele trouxe tem uma certa semelhança com aquilo que nós temos no mundo físico. Os outros 80% ele teve que se virar, encontrar termos, expressões e comparações para trazer uma descrição para que a gente pudesse compreender. Então é muito difícil você descrever aquilo que é indescritível, mas pelo fato dos espíritos terem esse trabalho de mostrar para nós a realidade do plano espiritual, eles procuram se esforçar de trazer nomes, de trazer expressões, de trazer ali elementos que possamos, para que a gente possa fazer uma comparação sobre a nossa realidade. É muito difícil realmente. É exatamente, Mami. A mesma coisa. Né? Então, assim, é muito complicado, né? De lembrar, por exemplo, quando a gente vê os espíritos dizerem, né, que naquele salão o piso parecia aquele mármore leitoso. Mármore leitoso? Onde que a gente vai encontrar um mármore leitoso? Mas é o que tinha no momento, era o que tinha para hoje. Então eles vão tentar descrever aquele tipo de energia condensada, que é esse fluido que compõe o plano espiritual, em algo parecido com o que nós temos aqui. Imaginar André Luiz, por exemplo, descrevendo aquele rio que tem em nosso lar, com aquela água azulada, brilhante. Como é que ele vai descrever isso? Então, na verdade, ele instiga, né, exatamente, instiga a nossa imaginação para que a gente tente fazer comparação, mas é importante a gente ter prudência, porque do contrário a gente vai tomar por realidade aquilo que faz parte da nossa imaginação. E aí a gente acaba depois se equivocando. Então é exatamente o que acontece nesse capítulo 7. O posto central de atendimento. Vamos a ele então. Pervagando pela área reservada ao posto central, pude observar que o acampamento de emergência socorrista ocupava quase toda a praça, ampla e agradável. Então observem, acampamento de emergência socorrista. O que a gente vai lembrar? Esses barracões, né, essas grandes barracas utilizadas pelas Forças Armadas, atendendo, por exemplo, essas catástrofes que acontecem no nosso mundo. Porque a imagem que nós temos hoje, na verdade, essa expressão acampamento de emergência, fala para nós sobre uma instalação provisória colocada naquele local para prestar assistência. Mas do que é feita essa instalação? Qual é o seu formato? Quais são ali os equipamentos que tem lá dentro? Não sabemos. Então a gente vai tentar materializar, encontrar alguma semelhança aqui no nosso mundo para tentar compreender aquilo. Só que não tenhamos dúvida, aquilo que nós compomos a partir da nossa imaginação está muito, muito distante da realidade do plano espiritual. Mas serve para nós como referência apenas para aqui, para que nós consigamos acompanhar a história. Vamos lá. Exato, né, Brás? Antes de serem instaladas as dependências que abrigavam os pacientes espirituais durante aqueles dias, engenheiros de nossa esfera de ação haviam tomado providências defensivas para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem a fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentames de consolação e caridade para com as criaturas humanas. Aqui então a gente já pode também analisar, né, que quando se trata de uma instalação socorrista num ambiente como esse, onde o carnaval acontecia, onde havia influências perniciosas por legiões de espíritos que estavam envolvendo encarnados e encarnados. E aí você coloca então um posto de socorro no meio de tudo isso. É claro que esses grupos não vão aceitar pacificamente a presença desses espíritos que estão ali para retirar, né, das suas fileiras espíritos ali que desejam sair, né, desse modo de viver. É como se nós pegássemos, trazendo aqui uma pequena comparação, já que nós estamos trabalhando exatamente nisso, de pegarmos, por exemplo, um ambiente como esse que nós estamos vivendo agora, aqui em São Paulo, no caso da Cracolândia, que eu sempre menciono, e colocássemos ali uma tenda de atendimento para aquelas pessoas que desejassem sair dessa vida. Será que aqueles traficantes que cuidam desse lugar, que dominam esse lugar, aceitariam
passivamente ou pacificamente a presença dessa instalação, onde nós temos ali profissionais, policiais, assistentes sociais profissionais de diversas áreas, para retirar aqueles espíritos sofredores daquela condição? Naturalmente que não. Há necessidade da instalação e você colocar proteção para que isso não aconteça. Aqui nesse caso, como nós já vimos em outros relatos do plano espiritual, né? Pois é, André, acho que é o mais próximo que a gente pode imaginar, né? Então, pegar, por exemplo, aqui, nesse caso, nesse trabalho que é feito, nós já vimos em outros livros grandes postos de socorro com aquilo que eles descrevem, né, como armas energéticas, né, armas fluídicas que trazem proteção, e a gente, claro, né, vai trazer aqui para a nossa realidade, imaginando essas baterias que os exércitos, que as forças armadas utilizam para proteção, sendo que não tem nada parecido com isso, mas é aquilo que nós temos mais próximo. Então, esses engenheiros já preveem a presença dessas instalações e a necessidade de proteção, para que aqueles trabalhadores e aqueles espíritos que desejam assistência sejam bem acolhidos, sem a interferência, como foi colocado para nós aqui, para que o Ministério da Caridade não sofresse danos decorrentes das invasões que se atrevem a fazer os espíritos perniciosos, opositores sistemáticos de quaisquer tentames de consolação e caridade para com as criaturas humanas, né? Pois é, apenas afasta, né? Então ali o objetivo não é entrar em conflito, é fazer ali apenas uma proteção para esse ambiente mesmo. Como não há improviso nas tarefas superiores, que a abnegação dos mensageiros espirituais programa, estabeleceram-se planos e traçam-se diretrizes para a construção do núcleo provisório, transitório, utilizando-se de recursos compatíveis para o mistério. Então, vai criar essa instalação, e essa instalação, então, com toda a infraestrutura para que ela possa desempenhar a sua função. Substância ectoplásmica retirada das pessoas residentes nas cercanias, como da natureza, foi movimentada para a edificação do conjunto e das muralhas defensivas que renteavam internamente com as grades que resguardam o parque aprazível. Duas largas entradas, situadas em posição oposta, facultavam a movimentação dos que ali se sediavam. Voluntários adestrados, premunidos de recursos magnéticos, postavam-se em vigília nos portões de acesso, enquanto outros rondavam pelas fronteiras da construção, significando proteção e resistência pacífica contra o mal. Então, olha só, que voluntários adestrados, utilizando desses recursos magnéticos de proteção. Nós já tivemos, né, descrição de lanceiros, né, com aquelas lanças que trazem aquelas cargas fluídicas. Já vimos também ali nessas muralhas, com esses escudos de proteção magnético contra essas cargas negativas que também afetam essas instalações. Então, mais uma vez, como eu coloquei para vocês, o grande esforço que, no caso aqui, Filomeno de Miranda procura, né, ele se dedica para trazer para nós uma ideia do que ele está falando. Por isso, mais uma vez, ele diz, né, o cuidado que nós devemos ter na interpretação desses relatos, para que nós não materializemos o mundo espiritual comparando com aquilo que nós temos hoje, né? Por exemplo, né, Brás, o próprio Luiz Sérgio também traz relatos sobre isso, sobre esses dados, sobre esses recursos que os espíritos utilizam. Mas vamos lá. Amplos barracões, à semelhança de tendas revestidas de lona, espalhavam-se interligados num conjunto harmonioso, com equipamentos especiais para os diversos tipos de atendimento que ali seriam processados. Falei para vocês daqueles barracões, daquelas tendas, né, montadas pelas Forças Armadas para atendimento, né, como nós vimos lá em Roraima, né,
lá junto aos Yanomamis, aquelas tendas das Forças Armadas, montadas de lona, e lá dentro, né, toda a instalação médica para assistir aqueles espíritos. Aqui algo parecido que ele apresenta para nós. Camas colocadas em filas duplas recebiam os desencarnados enfermos que foram arrebanhados nos 3 últimos dias antes de serem transferidos para o nosso plano de ação definitiva. Então aqui mais uma vez lembrando que eram aqueles espíritos que se ofereciam, que pediam ajuda, tomavam a iniciativa de pedir assistência e depois eles eram acolhidos. Não havia uma ação, digamos, ativa por parte desses postos de socorro, né, no sentido de ir em busca de pessoas que quisessem ser resgatadas. Até porque, só para a gente lembrar, essa seria uma ação provocativa, que causaria muito mais conflito do que benefício. Por isso eles ficavam apenas ali quietos. Os espíritos que se apresentavam pedindo ajuda eram assistidos. Aqueles que queriam continuar vivendo a vida fariam isso da forma, né, mais conveniente. Então esses espíritos desses 3 dias, eles então eram acolhidos nesse posto de socorro inicial para ali a assistência imediata, para somente depois serem transferidos para o plano espiritual efetivamente, né, nos planos mais elevados. Claro que mais elevados, não no sentido sublime, mas num plano melhor do que aquele que encontramos aqui no mundo físico. Desde o sábado, as ocorrências inditosas tomaram um corpo mais volumoso. Homicídios 3 variados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso de movimentação e exaustão de forças, desencarnação por abuso de drogas, ofereciam um índice elevado de vítimas de si mesmas, pela imprevidência nos dias tormentosos da patuscada irrefreável. Então, esses aqui eram os espíritos, então, que desencarnavam durante o carnaval. Homicídios, suicídios, excessos, overdose, vítimas de si mesmas. Nesses espíritos, então, em busca de orientação e assistência, procuravam esses postos. Além desses, diversos encarnados em transe demorado recebiam socorro de urgência antes de retomarem os corpos em hospitais ou nos lares, sob a caridosa e vigilante assistência do bem desconhecido. A noite apresentava-se com ar morno, abafada, embora o céu límpido e estrelado, lavado pelas pancadas de chuva que caíam com certa frequência. O centro de comunicações do posto registrava apelos e tomava decisões, encaminhando assistentes hábeis para cada tipo de necessidade. Então eram, né, aqueles grupos de socorro que saíam desses postos em busca dos espíritos que de alguma forma pediam assistência, ou tinham ali a intercessão de espíritos próximos, né, especialmente espíritos amigos, espíritos familiares, que pediam ajuda nesses postos para resgatar um determinado espírito num local onde ele se encontrava preso, por exemplo. Né? Então essas pequenas missões iam em busca desses espíritos para serem assistidos. Eu reflexionava sobre o amor e a sabedoria do Pai, no que concernia, entre outras misericórdias, àquelas ações destinadas ao amparo das criaturas, sem que estas pudessem, ao menos, ter ideia dos recursos que eram movimentados a favor da sua paz e do seu equilíbrio. Bom dia, Didman. Aqui então ele vai falando para nós algo importante também. Aquele espírito que pedia ajuda, ele era ajudado, mas mal sabia ele, mal tinha compreensão do tamanho da estrutura que havia sido montada para prestar essa assistência. A quantidade de recursos, a quantidade de espíritos que estavam ali montando aquela estrutura para poder prestar esse serviço. O véu da carne, não obstante o milagre da oportunidade de progresso que ao espírito propicia, não deixa de ser uma barreira, um impedimento à mais ampla percepção, mais claro entendimento da realidade.
os encarnados transitavam por aqueles sítios sem dar-se conta do que ocorria entre aquelas árvores vetustas, acontecendo noutra dimensão vibratória. Um sistema de alarme funcionava prevenindo as invasões ou intromissões indébitas de hordas violentas que desejassem dar curso aos seus planos destrutivos, enquanto veículos especiais, trazendo os recém-colhidos para atendimento mais imediato, trafegavam com frequência, adentrando-se na área protetora. Então aqui a gente se pergunta, que veículos eram esses? Do que eles eram feitos? Eles transitavam, então, como se fossem ambulâncias, digamos assim, de um lado para o outro, né? Beijo, Didima querida, obrigado. Avançando, acerquei-me da entrada, por onde chegara havia pouco, quando defrontei, além da barreira defensiva, uma volumosa massa escura, na qual se rebocavam entidades levianas e vingadoras. Ameaçavam os vigilantes e atiravam petardos que, felizmente, não ultrapassavam as ondas repelentes que se elevavam acima dos muros, exteriorizadas por aparelhagem própria, que fazia recordar os transformadores terrestres, colocadas sobre colunas espalhadas em distância regular, umas das outras que circundavam toda a área. Então a gente vê aqui também essa estrutura de proteção que lembravam esses geradores colocados em colunas, espaço a espaço, para poder fazer com que criasse esse campo de proteção contra esses dardos, né? Beijo, Sandra querida. Trazendo espíritos que se apresentavam sob ultores padecimentos, blasfemavam e, zombando, agrediam com verrumas verbais os trabalhadores diligentes. Aqui, naturalmente, o Filomeno, ele vai trazer para nós uma descrição daquilo que os espíritos diziam. Mas é claro que a gente vai aqui, então, perceber a caridade da parte dele para nos poupar das palavras de baixo calão que certamente eram ditas naquele momento. Então ele diz assim: venham socorrer a pobre infeliz que chora entre nós. Rosnavam ácidos uns, exibindo uma mulher que se debatia agônica. Acudam em nossa desesperação, gritavam sarcásticos mais outros. Onde a caridade? Estribulavam diversos. Seremos odientos a ponto de não recebermos compaixão? Também somos mortos, esquecidos de Deus e dos seus ministros? Onde a piedade? Misturavam-se a acrimônia e o sofrimento urdido pela própria leviandade, produzindo mal-estar e compaixão. Percebi que os atendentes da vigilância, porque acostumados a cenas desse porte, não se deixavam sensibilizar, seja pela revolta ou pela compaixão momentânea. Porque eu me mantivesse em perplexidade, o irmão Genésio, encarregado do serviço, acercou-se, esclarecendo-me afável. São grupos de desordeiros desencarnados, muito perigosos. Alguns são técnicos nos processos da chacota e da ironia, com que sabem insuflar desequilíbrio a fim de colherem sintonia mental. A acidez resultante do sarcasmo é sinal permanente de inferioridade. Quantos exercem a atitude irônica encontram-se em grave distúrbio de comportamento emocional, agindo por vingança, para provocarem reações semelhantes e darem cursos às punhas aos duelos de forças em que se comprazem por levarem quase sempre a palma da vitória. Na Terra, é muito comum defrontarmos um mau competidor, disfarçando a falta de valor e a ausência de recursos, apelando para as assertivas agressivas, recheadas de maldade com que ferem os rivais, esperando a reação com que se reforçam, para prosseguirem em perseguição obstinada, sórdida quanto covarde. Depois de breve silêncio, no qual observava a malta de malfeitores, asseverou: em nosso campo de ação, pululam companheiros infelizes
que se sentem propelidos às atitudes de revolta após o fracasso pessoal, afivelando na alma as máscaras do cinismo e da rebeldia, derrapando na vala das reações escarnecedoras com as quais se imunizam momentaneamente contra os sentimentos superiores, únicos a abrirem portas à renovação e caminhos à paz. Ei-los mais doentes do que se supõe, na extravagância em que se comprazem. Não são insistentes, porque, irrequietos e ansiosos, passam a vampirizar psiquicamente os grupos com os quais se ajustam e se afinam, permanecendo com eles em demorado comércio de forças fluídicas desgastantes. Convidado a observar melhor o quadro ali, com as suas expressões vivas, notei criaturas espirituais de aspecto horrendo, ultrajadas, que se faziam arrastar em correntes umas em cordas outras. O grupo grotesco estava acompanhado por cães que ladravam em atitude de perturbadora agressividade selvagem. O amigo Genésio não se fez interrogado, vindo de imediato ao meu auxílio. Trata-se de espíritos profundamente sofredores, que lhe caíram nas mãos desde quando se encontravam encarnados. Eram vítimas e comensais da súcia, embora transitassem em situação relevante, trajando roupas de alto preço e ocupando situações invejáveis. Demais, controlavam destinos, manipulando recursos alheios, que subtraíam documentos que falsificavam para atender a interesses inconfessáveis. Regulamentos e leis que menoscabavam, sofismando sobre eles, de modo a atenderem às paixões inferiores. Triunfaram sobre os fracassos dos outros. Sorriram no mar das lágrimas dos a quem defraudavam. Campeavam nos lugares de proteção, enquanto os dilapidados pela sua argúcia carpiam desespero e miséria, sentiam-se inatingidos. Então ele vai falando para nós aqui sobre aqueles espíritos, né, que durante a vida se aproveitavam ao máximo dos outros, rindo da desgraça, né, porque eles se beneficiavam de corrupção, falsificação, roubo, furto, de tudo quanto é coisa. Mas depois, então, quando ele chega no mundo espiritual, a morte, que a todos desvela, alcançou-os e trouxe-os para a submissão de mentes mais impiedosas do que as suas e sentimentos mais impermeáveis do que aqueles que os caracterizavam, dependentes dos mesmos que já eram, quando na insânia moral em que se regalavam. Sofrem o que fizeram sofrer. Aqui nesse caso ele fala desses cães, por exemplo. São esses espíritos que acabam passando por essa transformação fluídica, perispiritual, psíquica, se tornando agora servos de mentes mais impiedosas, porque eles próprios eram assim quando encarnados. Nós tivemos uma mensagem aqui dos nossos amigos espirituais, a gente já vai a ela. Indaguei então contristado: e o auxílio divino não os alcança? Sim, respondeu-me atencioso. Ninguém que se encontre ao desamparo. Necessário, todavia, que se predisponham a recebê-los. Por enquanto, expungem na dor, é certo, mais vitimados pela revolta do que sob a ação do arrependimento honesto, pelo desespero do que através da sincera aceitação do que lhes ocorre. Aqui o que ele está colocando para nós, que são esses espíritos que imploram ajuda, mas imploram porque estão sofrendo, não porque estão arrependidos. Então é aquele caso que a gente sempre comenta, né? Você vai, por exemplo, numa delegacia, numa penitenciária, e você pergunta para o preso se ele está arrependido. Ele vai dizer: sim, senhor, eu estou muito arrependido. Na verdade, ele está arrependido porque foi preso. Porque se tivesse solto, ele continuaria cometendo os crimes. Então aqui a gente vê essas pessoas sofrendo, implorando por ajuda. É aquele caso que nós vimos, vocês se lembram, lá daquela mulher que era uma parteira que cometia tantos abortos que estavam ali nas cercanias de nosso lar.
e ela implorava ajuda para os seguranças que estavam ali. Quando eles então negaram a ajuda, porque ela tinha aquela voz doce, aquela voz meiga, quando então foi negada a ajuda, porque percebiam que na verdade ela queria parar de sofrer, mas ela não se arrependia do que ela fez, aí então ela saiu daquela voz doce, implorando ajuda, para aquela voz revoltada, porque na verdade era a sua verdadeira natureza. Aqui a gente vai encontrar situação semelhante. Logo se abram ao desejo de reparar e serem felizes, de reconhecerem a incúria e recomeçarem, mudam de faixa vibratória, sendo resgatados pela bondade excelsa, nunca distante de ninguém. Então aqui é necessário que eles se abram sinceramente a essa vontade de reparar o erro cometido e depois eles aceitarem realmente essa nova transformação. Por algum tempo a consciência sabe que necessitam da lapidação rude a que se submetem, prosseguindo nos enleios em que os prendem ao grupo afim. Nesse ínterim, ouvimos uma sirene de veículo que se acercava do acesso principal. O grupo ruidoso, colhido de surpresa, disparou em volumosa nuvem sombria, dando entrada a uma ambulância de socorro. Minutos depois fomos chamados nominalmente para comparecer no alojamento em que deixáramos o abnegado Bezerra de Menezes. Então aqui termina, o nosso capítulo 7, quando ele então agora sai um pouco dessas observações a respeito daquilo que acontecia em torno do hospital, e agora passa a atividade assistencial propriamente, que era ali o objetivo da presença dele e do Dr. Bezerra na prestação de serviço a Julinda e toda a família que se encontrava ali. Então, beleza. Então, essa aqui foi a descrição. Mais uma vez aqui, lições proveitosas que Manuel trouxe para nós, observando a movimentação desses espíritos durante, nesse clima de carnaval, e ao mesmo tempo todos os esforços que foram demandados para organizarem essa estrutura socorrista, ao mesmo tempo com proteção, com grupos e tudo mais. Nesse caso, então, aqui, vimos essa ambulância chegando, e aqui nesse caso, como a gente observa, uma ambulância que chegava, e aqui parece ser uma ambulância real, não é uma ambulância espiritual, mas aqui parece ser uma ambulância real. Mas vamos lá. A nossa querida Ana trouxe para nós aqui um grande beijo para a nossa querida amiga, trazendo para nós aqui então esse contato depois desse tempo que nós ficamos aqui ausentes. Vamos então aqui à nossa mensagem da nossa querida amiga. Queridos amigos, muita paz. Que Jesus os abençoe e os envolva em seu infinito amor. Feliz de estar com vocês. Gostaria de lhes consolar o coração diante de certas mágoas e tristezas que temos sentido e que lhes toldam a visão e a percepção da vida. Queridos, acaso é necessário que as vozes do alto ditem o que devam fazer, a todo tempo, para se sentirem amados? Não coloquem suas esperanças e afetos em mensagens de irmãos como nós, desencarnados para tal, e qual cada um de vocês também nós ansiamos pelas palavras, mas daquele que é o nosso modelo e guia, nosso caminho, verdade e vida. Jesus, esse mestre amado, concede a nós, desencarnados, de prosseguir nossa caminhada de aprendizado, exercitando o espírito de serviço de amor, acompanhando e buscando ser útil a quem nos é caro ao coração e a outros a quem o destino cingiu as nossas vidas. Buscamos assim inspirar-lhes, seguir os caminhos do bem, do belo, do útil, além de desenvolver as potências que cada um traz, latente em si, espíritos filhos de Deus cheios de virtudes e conhecimentos a adquirir. Mas faz parte do aprendizado a experimentação livre. Podemos aqui estudar e aprender com a mente, mas é na experimentação que sentimos perfumes, sabores, temperaturas, odores, alegrias que impressionam o coração, tão necessários no processo de iluminação da alma.
Porém, a experiência deve ser livre, para que cada qual sinta de seu modo e siga o caminho que desejar, na medida de sua própria evolução. Imaginem um prato que alguém diz ser delicioso e descreve uma experiência de dar água na boca a quem a ouve. Esse alguém dá a receita para que possamos reproduzir aquele sabor. Contudo, todos nós sabemos que a mão da cozinheira e do cozinheiro imprime um toque especial, porque todos trazem em si uma característica, traz características diferentes, o que torna as citações, as criações culinárias, quase sempre únicas, não menos saborosas, mas diferentes, e na medida em que o cozinheiro ou a cozinheira se aperfeiçoam, aperfeiçoam-se as suas próprias criações. Quem ama não pode deixar de ser amado, de experienciar e viver esse momento de criação e de aperfeiçoamento, até pelo prazer de cada vez mais produzir alimento saboroso, idealizado. Porém, ainda que aquele sirva o mesmo prato, como se todos nós fôssemos seus convidados, cada um sentiria um sabor diferente, embora o prato fosse o mesmo, porque depende da maturidade de nosso paladar apreciar determinados sabores. Uma criança terá uma sensação diferente de um adulto, e um adulto acostumado a determinados tipos de alimento pode estranhar o prato ou não gostar. Alguém com uma vivência triste, envolvendo aquele sabor e cheiro, pode não gostar do alimento pela experiência anterior vivida, e assim vai. Percebam a diferença entre a teoria e a prática? Claro que todas as questões espirituais são muito mais profundas, e a experimentação faz parte da construção do espírito e do desenvolvimento de suas virtudes e potências, e não podemos fazer isso, tampouco impedir cada um de ter essa experiência e o mérito de construir e desenvolvê-las em si mesmo. Por isso, queridos, não creiam que quando as vozes do além calam, os amores estejam afastados. São nesses momentos que falamos mais ao Criador, em preces das mais fervorosas, em favor dos queridos ao nosso coração. Tenham certeza que não estão sozinhos. Que ninguém deixe uma criança na cozinha para criar pratos sofisticados, sem que saibam lidar seguramente com o calor do fogo e compreender a utilidade e o perigo dos utensílios. Quando experiências chegam, amigos, é que já estão aptos a vivê-las e a experienciá-las, sem dispensar o aperfeiçoamento futuro. A teoria nos ajuda a estruturar como viveremos essas experiências, preparando-nos para elas, auxiliando-nos a desenvolver prudência, explicando como usar os melhores recursos para o sucesso. Mas a experiência é necessária para que compreendamos todos os seus aspectos, seus sabores doces e amargos, pois assim podemos descobrir e aprender a dar o melhor de nós em todas as circunstâncias da vida. E quando todo o preparo parece não ter sido suficiente, lembremos do legado de Jesus, nosso Mestre, que nos mostrou o caminho a seguir, trouxe a verdade para nos guiar e sempre será fonte de vida e vida em abundância. Durante nossos silêncios, lembre-se desse nosso amor. Mas antes de tudo, lembre-se do Mestre, porque é com ele que também nós estamos aprendendo a amar e viver. Com carinho de sempre, Ana, a nossa querida amiga, então, trazendo para nós essas valiosas reflexões para nos ajudar aqui, nos fortalecendo cada vez mais, né? Nos ajudando aqui na vivência das nossas experiências pessoais, que são muito importantes para todos nós, né? Sem dúvida. Porque quando nós aprendemos, né, na teoria sobre o amor, sobre a presença, sobre o amparo, né, é uma coisa. No momento em que nós estamos pondo à prova esse aprendizado que nós tivemos, é ali, né, que a nossa fé deve se valer, né, que a nossa fé deve realmente se mostrar para todos nós. Mas é isso, meus amigos. Finalizando por aqui então, né, depois vamos ler com calma, né, novamente essa mensagem.
para a gente poder refletir e assimilar cada palavra que a nossa querida Ana trouxe para nós. Muito bem, é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho, concluímos aqui então esse nosso capítulo número 7, trazendo então essas experiências importantes que Manuel relata para nós sobre a movimentação no plano espiritual. Da nossa parte, nosso próximo encontro, vamos aqui acompanhando então o trabalho cistense que Manuel